Boa noite, pessoal. Eu gostaria de dar as boas-vindas para os nossos participantes nessa sessão noturna do Nano e Bio Meetings. É um prazer ter vocês aqui. Eu sou a Nayara, eu estou atuando na comissão organizadora do 5º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia e agradeço a presença dos nossos dois convidados e a presença dos participantes que já conseguiram acessar aqui o nosso ambiente de transmissão. Nessa atividade, a gente optou por modificar o ambiente de transmissão, numa tentativa de melhorar a qualidade de transmissão, né, para que todo mundo possa aproveitar a atividade e interagir com os nossos convidados. Então, fiquem à vontade para mandar comentários e perguntas e dúvidas, né, no nosso bate-papo público aqui da plataforma. Eu gostaria primeiro, né, de agradecer a nossa convidada, doutora Karen Klemp. É um prazer rever você aqui no Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Doutora Karen foi palestrante na primeira edição do CDNB e a gente agradece muito a sua disponibilidade de estar aqui ao vivo hoje à noite e poder enriquecer essa conversa, né, que está sendo aí bastante aguardada, né, sobre o papel da inteligência artificial na pesquisa. Então, doutora Karen é professora da graduação e pós-graduação, lato sensu e stricto sensu, mestrado da Facamp, advogada, especialista nas áreas de direito digital, proteção de dados pessoais, propriedade intelectual, arbitragem, mediação e negociação. Professora convidada da California Western School of Law, INSPER, SAOAB e outras instituições. Diretora e membro de conselhos em diversas associações nessas áreas e sócia. Eita, não consigo ler aqui o finalzinho. Sócia da Cassione Advogados. Doutora Karen, muito boa noite. Eu passo a palavra para você, se você quiser cumprimentar os nossos participantes e fazer Ah, aí a sua fala inicial. muito obrigada, Nayara. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite. A minha primeira participação nesse congresso foi muito boa. Eu fiquei muito impressionada com a quantidade de pessoas assistindo e a repercussão que teve, a quantidade de perguntas. É, eu não trouxe um PowerPoint, mas eu pretendo falar de uma forma genérica e depois vamos para as perguntas, né? E que vocês tiverem, os debates aí com o doutor Luciano. Eu agradeço muito a Embrapa, ao Laboratório de Nanobio, especificamente ao doutor Luciano pelo convite. É uma pessoa que eu admiro muito e é sempre um prazer dividir aqui essas questões e essas pesquisas, inquietações com vocês. Não é um tema fácil, né? Mas é um tema que merece o debate. Eu acho que só por meio do debate a gente vai chegar a uma conclusão e poder influenciar aí os caminhos, né, que isso vai tomar no Brasil da melhor forma possível. Atualmente a gente tem um projeto de lei que está caminhando a passos largos, algo que interessa muito economicamente todos os agentes econômicos, por isso que caminha a passos largos, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com a legislação de proteção de dados pessoais, a gente teve muito menos influência, menos projetos de lei envolvidos, porque é algo que, se você pensar, o uso de dados pessoais de uma forma econômica é interessante, mas a legislação veio proteger os direitos das pessoas físicas. E já o sistema de inteligência artificial, ele tem muitas questões em relação a responsabilidades, permissões de uso, e isso, né, enfim, tem um interesse direto aí sobre os agentes da nossa sociedade. Então, é natural que isso caminhe muito rápido no Brasil e no resto do mundo. A gente vê uma pressão muito grande internacional para que isso seja regulamentado, no Brasil também. Basicamente, o que a gente tem visto nos últimos anos é uma pressão muito grande da OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, para que o Brasil adote alguns princípios básicos e algumas leis modelos e pilares de legislação que eles consideram importantes. Então, eu brinco que
é uma nova forma de você fazer tratados internacionais, né? Ou você põe uma legislação com efeitos extraterritoriais, então, por exemplo, no caso de dados pessoais, um descumprimento no exterior de dados pessoais relativos a alguém de dentro da Europa gera consequências para a empresa dentro da Europa, né? Então, aí você causa um efeito aí, cascata de todo mundo se adaptando e usando aquele padrão de legislação. No caso da inteligência artificial, não vejo assim efeitos extraterritoriais, mas eu vejo uma regulação por princípios muito forte internacional, inclusive pela própria OCDE. A gente teve recentemente uma resolução aprovada no âmbito da Assembleia Geral da ONU, da Organização das Nações Unidas. A gente tem um Observatório Internacional de Inteligência Artificial da OCDE, então quem quiser acessar é super interessante. OECD, né, em inglês, .ai. E é isso. Eu não sei, professor, doutor Luciano, se você quer falar alguma coisa ou posso... Enfim, fica à vontade. Claro, eu queria só, Obrigada, doutora Karen. Por antes favor, Luciano. da Nayara comentar, né, eu gostaria só de agradecer, viu, Karen, e dizer sobretudo quão recíproca, na verdade, é a admiração, porque eu e Karen já ensaiamos algumas vezes, né, Karen, de escrevermos algo juntos, e vamos escrever. A gente tem um plano, inclusive, de elaborar algo relacionado à inteligência artificial, e o quanto que é a percepção do lado de cá, né, e que eu teria a oportunidade de conversar um pouco também a esse respeito, que nós temos quando estamos no âmbito aqui da pesquisa acadêmica, da pesquisa e desenvolvimento com vistas à inovação e os desafios que isso traz. E em seguida eu vou também apresentar algumas situações ocorridas até aqui próprio, dentro do nosso CDNB, porque desde a última edição nós temos usado uma série de inteligências artificiais nos mais variados momentos, que vão desde a geração de postagens, como uso como assistentes voltados para auxiliar em processos relacionados à pesquisa, e desde também as nossas experiências antes dessas inteligências artificiais generativas, quando nós usamos modelos, né, modelos computacionais baseados em aprendizado de máquina profundo, para poder tentar começar a simular informações em nanotecnologia. A gente sabe o quão difícil, né, é você predizer algo, mas com a inteligência artificial, muitas vezes, você acaba conseguindo tornar o filtro um pouco mais rápido de você alcançar resultados promissores. Então, é uma alegria muito grande revê-la no CDNB e reencontrá-la depois de algum tempo, né? Nós nos conhecemos um pouco antes da pandemia, depois veio a pandemia, você esteve aqui conosco no primeiro CDNB, foi incrível, porque trouxe um cenário e dentro de uma perspectiva que muitos dos nossos participantes naquela ocasião, em 2020, ainda não tinham tido um contato mais próximo com os aspectos relacionados à propriedade intelectual, e agora a gente tem aqui essa oportunidade, né, com esse boom da inteligência artificial no ano passado, de trocar algumas ideias e popularização que ela tem tido sobre como que isso vai se encaminhar, né? E já deixando um spoiler de uma das situações que ocorreu nesta edição do CDNB, uma participante que submeteu, espero até que ela esteja aqui na sala, ela, durante a sessão hoje que nós tivemos no concurso de ilustração científica, ela levantou o debate de que nós deveríamos ter duas categorias, digamos, uma categoria para imagens e ilustrações geradas por humanos e uma categoria de imagens geradas por máquinas. E aí eu trouxe para ela uma outra, eu devolvi a situação num sentido de provocação quase, que é como que nós iríamos fazer para ter a certeza de que uma imagem que um indivíduo enviou era de fato gerada por inteligência artificial, já que os sistemas hoje de anti-IA, eles não são sistemas tão claros que vão funcionar sempre. Então, isso também correria um risco de uma imagem gerada por IA estar competindo com uma gerada por humano e também gerar uma eventual desigualdade, digamos assim, que foi o que deu a entender no cenário que ela postulou. Então, acho que esse é um ponto de partida interessante, inclusive, para nós depois estarmos refletindo, dependendo de como for o encaminhamento, porque são questões que no meio acadêmico a gente está vivenciando. Então, tanto eu quanto você, atuando no meio acadêmico, no meio universitário, na formação de pessoas,
Se já não recebemos, e eu já recebi alguns, a gente recebe textos que vieram redigidos por IA. E como que a gente faz? O estudante passou por uma triagem naquele texto, ele de fato depois reviu, usou como um assistente, que é a forma que deve ser feito, ou ele literalmente deu as coordenadas e falou, escreve aí que eu não estou inspirado o suficiente para escrever nesse momento. Então, acho que esse tipo de situações no meio acadêmico é fundamental hoje que nós comecemos, né, a refletir, começar a refletir mesmo dos aspectos de um marco legal, né, que já que nós não temos um ainda vigente no nosso país, como é que fica, que foi o caminho que eu falei para essa participante que mandou a imagem. A gente não teria instrumentos para dizer a imagem do sujeito que mandou por inteligência artificial é proibida no CDNB ou ela cai numa outra categoria, porque daqui a pouco ele não iria declarar que foi gerada por IA, porque ele foi ou se sentiu excluído, né, ou colocado num outro cenário. Então, são pontos-chave, eu diria, para a gente tentar chegar, né, num consenso num futuro próximo. Mas, desculpe, Nayara, continue com a etapa da introdução. Imagina, eu fico feliz que hoje o nosso tempo para conversa é um pouquinho maior, né? Então a gente vai poder tratar desses vários aspectos relacionados ao uso da inteligência artificial nos mais diversos cenários, né? Seja na pesquisa, seja na questão de geração de propriedade intelectual e também, né, que eu imagino que interessa muito ao nosso público participante, o uso da inteligência artificial nos aspectos da educação, né, na vida acadêmica e de produção científica, né? Mas antes da gente continuar, eu queria voltar um pouquinho e apresentar o doutor Luciano, né? Doutor Luciano é bacharel em Ciências Biológicas, doutor em Biologia Animal pela UNB, desde 2006 é pesquisador na Embrapa, lotado na unidade Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, e atua na área de bioprospecção, nanobiotecnologia e bioengenharia, com 190 artigos, 2 livros, 19 capítulos de livro, 13 patentes, produtos e processos tecnológicos inovadores desenvolvidos em parceria com empresas. Ele atua também como professor, orientador em programas de pós-graduação na UNB e na UFPR, ministrando disciplinas, tendo orientado com conclusão 13 doutores e 24 mestres. É membro afiliado à Alumni da Academia Brasileira de Ciências, recebeu o WASP, o Rollack Young Scientist Prize, em 2012, nas áreas de ciências médicas e biológicas, e foi laureado com a medalha de honra ao mérito à inovação agropecuária, né? Eu não consigo remover esse. E, além de tudo, né, ele ainda é o idealizador do nosso Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Então, Luciano, obrigada, né, pela sua participação e pela sua generosidade, né, de vir de novo aqui para frente das câmeras, né, apesar de estar aí atuando bastante durante toda a semana nos bastidores do evento, para realizar esse evento desse porte, você também tem encontrado esse tempo na sua agenda para vir enriquecer a nossa conversa aqui, né, na frente das câmeras também e poder interagir um pouquinho com os nossos participantes. Então, muito obrigada. É um prazer, Nayara. A gente tem uma satisfação muito grande, né? Eu costumo dizer que o CDNB, para nós, é, na realidade, um projeto de vida, sabe? É algo que não apenas acreditamos, mas, sobretudo, digamos que eu acho que sentiria uma falta tremenda se ele deixar de existir em algum momento. Então, hoje, é um evento anual que é quase uma dependência de estarmos presentes nele, trazermos algo concreto, né, que nós acreditamos nele, e a cada ano, quando a gente vê pessoas que ingressaram no CDNB conosco, assim como Karen esteve, e que muitas vezes começaram lá atrás, graduandos, e a gente já teve casos aqui apresentando o seu primeiro pôster, e agora nós vemos alguns deles que já concluíram o mestrado, estão realizando um doutorado, daqui a pouco serão doutores, é quase que uma caminhada junto com essas pessoas, ainda que seja um encontro anual, e que, como alguns dos nossos embaixadores falam, o CDNB se tornou quase uma família para eles. Então, é algo que eu fico muito preocupado, a gente passa por muitos desafios organizando um evento desse porte, são praticamente 6 meses do ano dedicados a ele, mas que efetivamente a gente fica, e agora? Será que a gente um dia vai conseguir
interromper? Será que nós vamos ter que mudar a forma de realizar? E nesse contexto, e também trazendo um pouco de perspectiva, hoje, o uso de inteligências artificiais como assistentes nossos durante a organização do evento auxilia e ajuda bastante, principalmente naquelas atividades que são mais mecânicas, que são mais repetitivas, que não requerem efetivamente algo que intelectualmente nós tenhamos que trazer contribuições. E aí eu costumo dizer que elas têm um papel essencial não na etapa estratégica, por mais que elas possam, né, trazer ideias ou sugestões, insights, mas principalmente em alguns aspectos operacionais, onde ela também, do ponto de vista tático, não é tão adequado de se utilizar, né, ou você confiar plenamente na tática sugerida, né, por uma IA, mas operacionalmente ela acaba nos conduzindo a oferecer bons frutos. Mas tem que ser seletivo. Se você hoje não coloca um prompt, um comando adequado para uma inteligência artificial generativa, gerar uma postagem para você divulgar no Instagram ou no LinkedIn, ela literalmente vai fazer lambança, e você não fazendo um evento de verificar adequadamente as informações, provavelmente você irá divulgar algo não tão adequadamente. O que eu costumo mais brincar em relação às generativas é que ela ama, adora e usa o tempo inteiro a expressão significativa. Por que ela usa isso? Como é um modelo computacional, ele acabou trazendo, a partir de diversas vezes que essa palavra aparece, ele acabou trazendo essa informação. E muitas vezes, quando ele usa significativo, não tem nada a ver com a questão estatística. Ele está falando de expressivo, ele está falando de outras coisas. Então, é esse nível, esse tipo de atenção que eu acho que nós temos que ter sempre quando lidando com essa ferramenta, ou com essas ferramentas, esses modelos, como auxiliares em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Muito bem, Luciano. Então, eu queria convidar mais uma vez os participantes a deixarem suas perguntas aí no nosso chat. Eu vou estar acompanhando aqui o chat, né, para poder ir transmitindo as perguntas para os nossos convidados, para a gente ir orientando, né, a nossa conversa aí conforme o interesse também do público que está participando aqui hoje de noite. Mas para a gente começar, eu queria, né, escutar um pouquinho mais de você, Luciano. Então, como é que está o estado atual, né, dessa inteligência artificial aplicada à área da pesquisa, né? O que já tem sido feito nesse sentido, né? Como que ela já está sendo usada para desenvolvimento dos seus trabalhos, para geração aí de materiais, né, não estruturados ou na área, né, da biotecnologia. Você fica à vontade para falar mais um pouquinho para a gente, por favor. Claro, obrigado, Nayara. Do ponto de vista prático, o que nós temos mais visto ela ser utilizada é na questão de sumarizações. Sumarizações no sentido de que um artigo científico, em um formato PDF, por exemplo, muito rapidamente você consegue tirar a síntese, a essência que você tem naquele artigo científico. E é claro que depois você tem que trabalhar adequadamente o texto gerado por ela, para que você então consiga ter uma adequada interpretação. Esse é um papel que acelera muito a etapa de leitura, porque os avanços do conhecimento têm sido muito rápidos em relação àquilo que efetivamente muitos de nós conseguimos alcançar nas nossas próprias áreas. Só que este uso é um uso que, efetivamente, eu não vou chamar de uso do preguiçoso, que não está querendo ler, mas é um uso que é restritivo. Por quê? Ela vai ser muito baseada em como o modelo foi treinado para extrair aquelas informações e que tipo de comando foi introduzido por essa pessoa para a geração dessa síntese. Então, há um risco muito grande dessa síntese sair enviesada, chamemos assim. E aí você começar a ter uma série de vieses que podem ser destrutivos ou prejudiciais para a própria construção que você esteja fazendo com aquela informação. Isso, no nosso meio acadêmico, tem começado, principalmente aqueles que já têm lidado um pouco mais com esse aspecto, a ter um receio de que nós entremos num ciclo vicioso e não virtuoso, no qual a informação passe a somente recircular.
porque novos modelos baseados em aprendizado de máquina ou baseados em processamento de linguagem natural, que são esses que a gente usa mais comumente popularmente, eles acabam sendo estruturados com base em informações pregressas que foram adquiridas. Como que vão ser se as informações passarem a continuar sendo muito geradas por IAs e efetivamente elas já são resultado de outras informações que ela mesma já processou? Então pode chegar um momento que elas próprias entrem, chamemos em parafuso, porque elas não vão ter como avançar e evoluir tanto se forem nessa direção. Por outro lado, existe uma outra vertente no meio acadêmico, que são aqueles que estão utilizando-as no aspecto de nanosimuladores, que é aquilo que eu mencionei no início, para tentar você diminuir a quantidade de variáveis ou diminuir o número de condições a serem testadas com base na compilação das informações que já foram pregressamente obtidas. Nessa hora você tem benefícios reais que você pode extrair no sentido de avançar o conhecimento de maneira mais célere, de maneira mais acelerada. E existem, claro, aquelas pessoas que, infelizmente, podem estar usando de maneira não tão adequada, digamos assim. Então, hoje, a maioria dos periódicos já solicitam que nós informemos se em alguma etapa e qual foi utilizada alguma inteligência artificial. Isso, no futuro, provavelmente vai se tornar fundamental para que nós evitemos o risco de, daqui a pouco, terem trabalhos que foram construídos integralmente por inteligência artificial, inclusive com dados inventados, ou dados que podem ter sido criados para fazer ter sentido, a lógica ser boa e serem usados inadequadamente. Um outro papel que muitos cientistas têm utilizado, e esse é um papel digno, eu diria, desde que, colocando um comando adequado, é para a revisão dos trabalhos. Então, nós tivemos, e nós aqui no Brasil sofremos com a questão de não sermos nativos da língua inglesa. Hoje, utilizar uma inteligência artificial com prompts, com comandos bem estruturados, ela consegue realizar uma revisão sem alterar o seu estilo. Isso é o fundamental que a gente tem que escrever quando buscando esses comandos, que você peça que seja sem alterar o estilo. É uma revisão ortográfica, uma revisão gramatical, uma revisão algumas vezes até semântica, porque nós podemos incorrer em algumas situações de equívocos de como estruturar a semântica em determinados pontos, mas impedi-la com essa restrição, com esse filtro, que ela invente de mudar a estrutura do seu texto. Se você colocou numa IA baseada em escrita, né, generativa, e ela gerou um texto que você olha e fala, nossa, que lindo que ficou, não use esse texto. Esse texto não é seu, esse texto foi gerado pela IA, utilizando as informações que você colocou, mas esse texto definitivamente não é seu. Muito bem, doutora Karen, a nossa intenção aqui hoje é que a nossa conversa corra realmente assim como um bate-papo, então você fique sempre muito à vontade para complementar, para responder também as perguntas, né? Ainda que eu direcione a um dos dois convidados, né? De início, o segundo convidado, por favor, fique muito à vontade também para se manifestar. E eu queria ouvir de você também, doutora Karen, o que que você observa aí na sua experiência, né, como oportunidades e como benefícios dessa interação dos pesquisadores com a inteligência artificial, como uma forma aí de impulsionar a geração aí de inovação, de propriedade intelectual, né? Traz um pouquinho aí da sua experiência para a gente, por favor. Claro. Eu acho que talvez como jurista, né, ou alguém que lida muito com o direito, eu não tenha esse aspecto tão lúdico, né, como vocês, cientistas e pesquisadores, têm. A gente, no direito, a gente sempre olha sobre o lado da responsabilidade, da transparência, da licitude daquilo que está sendo feito, né? Da minha experiência, quando eu penso no uso, né, na pesquisa científica, eu penso bastante na segunda forma que o Dr. Luciano trouxe, que é realmente usar aquele sistema dentro da própria pesquisa, para acelerar, né, para deixar, de alguma forma,
aquilo mais rápido, mais célere, mais eficiente, e substituir algumas tarefas repetitivas humanas, né, que poderiam ser substituídas facilmente, ou até agilizar um raciocínio, né. A gente tem algumas discussões assim muito éticas e muito basilares, né, em relação à inteligência artificial no direito, na academia, né. Uma discussão que eu já tive no âmbito da faculdade é: a inteligência artificial vai substituir nós humanos, não vai substituir, né? Eu vejo alguns professores, alguns pesquisadores se posicionando no sentido de que a capacidade humana ela não pode ser suprida por uma máquina. A criatividade, o sentimento, a sensibilidade, isso é insubstituível. Algumas pessoas da área de tecnologia da informação acham que sim, que isso vai ser substituível e que a gente vai conseguir fazer isso, né? Então, uma discussão muito grande que a gente tem no ramo do direito por exemplo, os advogados vão ser substituídos? Né? Será que os pesquisadores vão ser substituídos? E o que a gente vai fazer, né, com o nosso tempo livre? Né? Porque a tecnologia está aí e cabe a gente, como cidadão, determinar aquilo que a gente quer para ela. Né? O quanto a gente ouve que a sociedade evoluiu, mas que aumentou doenças psíquicas, psicológicas, as pessoas não estão com mais tempo, estão mais estressadas, né? E eu acho que é esse cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala de sistemas de inteligência artificial, né? Aonde a gente quer chegar, para que a gente quer usar. Na academia, é um caminho sem volta, né? Então, eu já apliquei prova do tipo... segundo o ChatGPT, AYZ é considerado assim. Por favor, critique e dê a sua opinião. Né? Então, numa época de pandemia, ou numa prova online, ou com consulta online, não tem como você fazer diferente. Né? Então, você já parte do pressuposto para os alunos de graduação e pós, olha, já estou sabendo o que está lá. Né? Então, me traga algo novo, critique, seja criativo. E a gente costuma indicar também, quando a gente lida com empresas e questões de responsabilização, que se tem uma cartilha de inteligência artificial. E eu acho que isso é muito válido na academia e também na pesquisa nos laboratórios. Né? Então, independente do fato da gente não ter ainda um marco legal, isso não significa que IA não é terra de ninguém. Não é terra de ninguém. Existe legislação que já se aplica. Né? Existe uma questão de responsabilidade civil, existe uma questão de limites para você utilizar aqueles dados, limites para você usar as obras, a propriedade intelectual de outros, né? E isso tudo já dá para ser aplicado, independente da gente ter uma lei de inteligência artificial aprovada ou um novo Código Civil, né? Porque esse novo anteprojeto de Código Civil também tem um capítulo só sobre inteligência artificial. Então, isso, de uma certa forma, já pode ser regulamentado, a gente já consegue regulamentar isso. E é muito legal, muito recomendável que vocês que trabalham na pesquisa coloquem isso como uma cartilha, como um manual para todos, né? Porque eu brinco sempre que o combinado não sai caro. Então, no começo do semestre, eu também costumo discutir isso com os orientandos. Olha, vamos fazer assim, se usar a inteligência artificial, avise, né? Não estou proibindo que use, porque é muito sério, né? No final, assim, a questão de propriedade intelectual, você pegar um trabalho, uma obra de outrem, né? É uma coisa que se discute, assim, extensivamente, porque nenhum conhecimento é criado do zero, né? A sociedade tem um caldo cultural e um caldo tecnológico, e hoje em dia a gente fala em sociedade global, porque a gente está muito, né, entrelaçado, e a partir daquilo a gente vai evoluindo, a ciência e a tecnologia vão evoluindo. Então, se vocês olharem as bases de patentes, elas são mundiais, elas são de acesso mundial. O estado da técnica para você auferir novidade de uma invenção, ele é mundial. Você tem que proteger em cada uma das jurisdições, em cada um dos países, mas o estado da técnica é mundial. E a informação circula, é da natureza dela circular. Então, se você quer restringir,
você precisa, enfim, usar o direito, que é o que a patente faz. Olha, essa informação é de uso restrito. Aqui tem um direito de propriedade, ninguém pode usar durante 20 anos. Né? E na IA, enfim, se é uma patente, se é um direito autoral, isso também está restrito. Então, o mínimo que eu tenho que fazer na hora do prompt é pedir para ele trazer a fonte da onde ele buscou. Né? Então, aí você já consegue ter uma boa análise crítica, estou ferindo alguma propriedade intelectual ou não, e essa fonte é confiável? É um lugar onde eu iria procurar, né? Se eu tivesse lidando com isso. Então, essa é uma boa prática, por exemplo, super bacana. Tem tentar não informar o uso de inteligência artificial quando você usou, pode ser que com o tempo isso fique mais difícil de ser auferido, mas assim, atualmente, no atual estágio de desenvolvimento dos sistemas, eu acredito que assim, você consegue acabar descobrindo, seja uma imagem, seja qualquer outra coisa. Acho que vocês já ouviram falar, né, naquele termo hallucinate, né, que alucina a inteligência artificial. Então, quem está acostumado a lidar com isso, e eu vejo que, por exemplo, o doutor Luciano está bem acostumado, né, e já deu até as dicas e tal, você começa a ver os estilos de linguagem que vem. Eu, por exemplo, às vezes pego textos que são uma coxa de retalhos de estilo, né, do trabalho. Você fala assim, não, peraí, ou você deu um copia e cola de trabalhos anteriores, ou você foi, né, tentando incluir, mas não escreveu com as suas próprias palavras, né, para fins de direitos autorais e tal, é importante você entender e colocar as suas próprias palavras. E se for o caso de mencionar na citação, você menciona, não tem problema, né, é para fins de pesquisa, é para fins acadêmicos. Então, uma coisa muito interessante da gente mencionar, por exemplo, é que a inteligência artificial ela ainda não está capaz de reproduzir bem, por exemplo, a mão humana. Então, né, se vocês olharem fotos geradas por inteligência artificial, é bem capaz que ainda apareçam mãos com 6 ou 7 dedos, né? E isso é muito curioso. E eu estava conversando com uma pessoa de design gráfico sobre isso, e ele falou assim que, na verdade, é uma das coisas mais difíceis que existem de desenhar para um humano mesmo, uma mão, né? Então, de uma certa forma, é natural que isso apareça no sistema, porque talvez não tenha tantos desenhos, ou tenha muitos desenhos um pouco deformados, enfim. A inteligência artificial vai ser um reflexo daquilo que a gente alimenta ela, né? Uma outra preocupação que a gente tem que ter é a questão de privacidade e proteção de dados pessoais. Acho que vocês viram recentemente, né, está circulando aí a notícia de que foram usadas fotos, imagens de crianças brasileiras para treinar a inteligência artificial no exterior. Essa preocupação imensa que a gente tem em relação aos deepfakes, né, ou quando um avatar é criado e as consequências que isso pode ter. Então, a gente precisa aprender a lidar com ela, ter um espírito crítico, né, de não mais confiar em tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você lê, né? Então, eu acho que nós, como professores, como educadores, a gente tem que criar esse espírito crítico nos nossos orientandos, nos nossos alunos, porque a gente está chegando num outro nível, né? E a gente tem que treinar a sociedade para saber lidar com isso. É isso. Em termos Doutora de... Karen, e Pois a sua fala foi de encontro ao comentário que a gente recebeu aqui no bate-papo, né? Quando você disse aí sobre a importância da gente verificar a informação que retorna, né? Quando a gente faz uso dessas ferramentas de inteligência artificial, nosso palestrante colocou aqui exatamente essa questão aí sobre as referências, né? Que às vezes a gente recebe, né? Links, sites, né, indicando como sendo referências usadas para a geração daquela informação, que às vezes direcionam a gente para um site que não existe, para uma referência que é incorreta, né, para uma informação que não é verdadeira. Então, eu acho que esse uso com bom senso, né, com o senso crítico que você falou, né, é um ótimo ponto de partida para que a gente comece a adotar essas ferramentas, mas sempre, né, com atenção e com responsabilidade, né? Porque esse ponto aí sobre a veracidade das informações e sobre a coerência das informações que são geradas, às vezes é uma limitação ainda da própria ferramenta, né? Que ainda está sendo construída, ainda está sendo validada.
E voltando para o comecinho da sua fala, doutora Karen, eu fiquei curiosa, então, assim, qual que seria a melhor forma de definir, então, né, direito de propriedade intelectual, por exemplo, para um caso em que, né, o produto, o objeto, né, a obra foi gerada com a participação de inteligência artificial e uma pessoa, né, um humano e a inteligência artificial em colaboração. Como fazemos? Então, o mundo, né, ou as várias jurisdições ainda não tem uma resposta para isso. Quando a gente pensa em propriedade intelectual e inteligência artificial, a gente tem vários aspectos a serem considerados. O primeiro aspecto são os direitos de propriedade intelectual dos dados que entram no sistema. Né? Então, é um direito autoral, é uma patente, é uma marca, é um direito de imagem, talvez, mas aquilo tem o endereço, aquilo tem um titular, aquilo tem um dono, e aquilo está entrando dentro de uma base de dados lotada de outros dados que vão se puxando e entra dentro do que a gente chama de black box, né? Porque é uma caixinha preta aquele sistema, e a gente nunca sabe o que vai dar, né? É claro que você tem formas de mais ou menos direcionar, mas até onde eu entendo, dos engenheiros e dos sistemas de TI, existe um quê de imprevisibilidade inerente a qualquer sistema de inteligência artificial. Então, primeiro a gente tem que considerar a titularidade do que entra e do treinamento, porque não tem esse sistema sem um treinamento, porque ele tem que ter uma coisa prévia no qual se basear. Aí depois a gente tem a questão da titularidade do resultado final, que foi o que você trouxe, né? Então, quem que a gente vai considerar nesse resultado final? Primeiro, a legislação de propriedade intelectual no mundo todo, eu não me lembro de ter nenhuma exceção em relação a isso, é que o titular de propriedade intelectual só pode ser uma pessoa natural ou uma empresa no qual eu tenho que indicar os inventores, que são pessoas naturais. Não existe inventor de uma obra protegível que não seja uma pessoa natural. Então, esse já é um primeiro impacto que a gente tem. Existe um projeto mundial chamado DABUS, D-A-B-U-S, que eles criam vários inventos, né, usando a propriedade intelectual, e eles tentaram registrar ou eles tentaram depositar como patente em vários países do mundo. E isso foi sistematicamente sendo negado pelos escritórios de patentes locais, com base justamente na falta de uma pessoa natural e na não existência de uma lei na qual você possa se basear para atribuir a titularidade para uma inteligência artificial. E aí essas decisões foram sendo contestadas em juízo, alguns tribunais já confirmaram a decisão do escritório de patentes, mas parece que na China, de alguma forma, existe um reconhecimento de uma propriedade intelectual. Então, a gente começa a ver também um ambiente um pouco político em relação a isso. Né? Então, a gente tem que pensar, e claro, depois que a gente se torna adulto, a gente perde um pouco esse romantismo e começa a entender que as coisas têm muita política e muitos interesses envolvidos, né? E no caso de inteligência artificial, interesses econômicos. Mas, independente da gente pensar no próprio sistema como autor ou inventor, a gente também pode pensar no usuário, aquele que deu o prompt. Um prompt bem feito, ele tem o seu valor, né? Se não fosse aquele prompt bem colocado, né? E a gente vai pegando uma cancha de prompts, você não teria. Então, isso também é válido você pensar no usuário e naquele que deu o prompt como autor. E aí, uma terceira via ainda seria considerar o desenvolvedor do sistema, a empresa, né? E enfim, o engenheiro por trás daquele sistema de inteligência artificial também como autor. Então, você vê que o debate não é fácil, a gente tem A várias... gente recebeu uma pergunta exatamente nessa linha lá na nossa plataforma do evento, né? A participante fez a seguinte pergunta: se uma pessoa encomendar uma obra de arte para uma inteligência artificial, os direitos autorais serão da inteligência artificial, de quem criou a IA ou de quem solicitou a obra de arte e forneceu os detalhes para a IA criar essa obra de arte, né? Então, esse prompt. Assim, a gente pode aplicar o raciocínio que a gente usa atualmente
para classificar um direito autoral. Então, vamos supor, eu encomendo um pintor para fazer um retrato meu, né? Isso é muito comum, a gente teve aí algumas pessoas famosas, né? O Roberto Camasmi, então você vai lá, você quer um retrato da sua família, né? Aí vem a obra de arte e diz, não, eu não gostei dessa boca, muda aqui, muda ali, né? Ou para usar algo do ponto de vista da ciência, que é muito discutido, quer dizer, o orientador, ele é coautor da tese ou da dissertação de mestrado ou não, né? Então, você vai colocando assim um pouco a quantidade de inputs, a quantidade de influência que aquela pessoa teve para aquele resultado. Então, a resposta é: depende. Se a gente for considerar que a inteligência artificial pode ser detentora de direitos autorais, certamente eu poderia evoluir ou para entender que é ela a titular ou que é uma titularidade compartilhada, uma coautoria, que é bem comum. Né? Software, geralmente, por exemplo, um Facebook, um Google, tem um time de engenheiros trabalhando ali no software e a coautoria de todos, mas a exploração econômica do Google, né? Daqueles direitos. Então, ou uma coautoria ou uma titularidade, mas um pressuposto para isso é eu reconhecer a titularidade numa inteligência artificial, que não é uma pessoa humana. Muito bem. Luciano, e a gente falou aqui um pouquinho sobre o uso dessa inteligência artificial na manipulação e até interpretação um pouco de informações que já foram geradas, né? Mas eu queria escutar um pouquinho de você, assim, sobre o uso dessa inteligência artificial durante o processo da pesquisa, né? Para a geração dessas informações. Você observa que ela é capaz assim de otimizar processos de desenvolvimento, de geração de produtos, né? Ou ela pode ser empregada como uma forma, talvez, de personalizar novos resultados, de personalizar produtos conforme a demanda, né, do cliente. Queria saber um pouquinho sobre você aí, sobre o uso, né, dessa inteligência artificial para a geração de novos resultados e de novos produtos. Essa é uma pergunta bem capciosa, de fato, Nayara, porque é o principal desafio hoje que nós temos de tentar separar até que ponto nós podemos, de fato, estar utilizando ou não. E aparentemente, ou vai se tornando cada vez mais tênue essa fronteira. Então, há momentos em que você tem que ficar se policiando e dizer, opa, já estou quase rompendo a barreira tênue de cair numa situação que eu estou delegando, e é isso que eu costumo chamar, a atividade ou a ação pensante para a inteligência artificial. Nessa hora dá ruim. Então, essa é a hora que não é o momento de você seguir adiante com o uso da ferramenta. Você tem essa fronteira sendo efetivamente aquela que, durante a etapa do ciclo de inovação, partindo desde a ideação, partindo pelo conceito, quando se elabora um projeto, a prova de conceito, a otimização dos processos, você tem que ir sentindo até que ponto, efetivamente, você, digamos, ainda tem a contribuição majoritária. Se em algum momento a contribuição está vindo mais dos resultados, das saídas que você está tendo, a partir das entradas que você solicitou em uma inteligência artificial, então ligue seu sinal de alerta, porque daquele ponto em diante, provavelmente você está ultrapassando a barreira do qual ela está atuando como seu assistente e ela está se tornando efetivamente você, brinquemos assim. Então, na prática, não deixe ou não é recomendável que se deixe ultrapassar essa barreira de segurança. Qual é ela? É muito difícil de você saber o momento certo disso. Por isso que, quando você vai conhecer os modelos, a maioria das pessoas estão mais preocupadas em encontrar uma caixinha onde ela coloque o comando. Isso é o de menos. Você tem que saber quais dados foram usados para treinar aquele modelo. Aquele modelo, de fato, pode ser utilizado para a aplicação que você pretende. Esses dados foram processados de que maneira? Porque o risco é a gente cair em determinadas ciladas que algumas inteligências artificiais podem te colocar, onde você acha que está vendo o todo, ou que você está construindo algo que foi baseado no todo. E, na verdade, ele foi extremamente enviesado numa direção
e que acabaria conduzindo erroneamente ou inadequadamente você naquela direção que pode estar distorcida. Você acredita, Luciano, no uso dessa inteligência artificial como uma forma aí de fazer modelagem ou de previsão, né, aí dessas interações, pensando mais assim na pesquisa biológica mesmo, né? Então, no teste de novos materiais, no teste de novos das novas nanopartículas, né, se for o caso, né, que eu sei que é o forte lá do laboratório, né, assim, tentando prever a interação dessas partículas com os sistemas biológicos, você acha que a inteligência artificial possibilita fazer essa modelagem, essa previsão? Entendi. Eu acho que aí é justamente o ponto que ela deve ser utilizada, sabe, Nayara? A gente tem situações concretas que nós vivenciamos desde 2017, lá atrás, trabalhando com uma empresa parceira em modelagem computacional baseada em aprendizado de máquina profundo, e nós estávamos, naquele momento, tentando identificar se conseguiríamos, a partir de um conjunto de dados de entrada, ter a possibilidade, a assertividade aumentada para conseguirmos alcançar uma nanopartícula otimizada, chamemos assim. E qual que foi o gargalo nosso naquela situação e nós não conseguimos alcançar esse tão almejado sonho, chamemos? A gente não tinha dados de entrada suficientes. Então, se você tem um modelo construído com dados de entrada que eles por si são frágeis, por exemplo, nanopartículas de prata produzidas com plantas. Plantas, sei lá, não olhei aqui agora, a gente teria que verificar, mas existem as centenas de milhares de espécies no mundo inteiro. Se você tem um banco que você constrói com 20, 30 ou 40 espécies e das quais elas estão representando apenas umas 3 ou 4 famílias de plantas dentre as centenas que existem, efetivamente esse banco não era adequado para você ter saídas eficientes. Pode servir para um propósito específico que você queira usar daquelas espécies que estão dentro dele, mas você definitivamente não pode generalizar o todo a partir dessa parte que você tem dentro do banco que foi construído. Então, lá foi quando nós começamos a perceber o quão importante é não a saída pode ser de qualquer jeito. Você pode colocar maquiagem nela, ela pode sair aquela saída esteticamente bonita, etc., fazer até algum tipo de cirurgia estética para que você, num texto, faça virar um texto que você fala, nossa, fui eu que escrevi isso? Não, não foi uma IA. Mas, efetivamente, é bem diferente de você usar e adotar as soluções entregues por ela partindo de dados que sejam consolidados, dados que sejam confiáveis. Então, eu sempre costumo dizer, olha, pessoal, existem modelos e modelos. Há modelos tanto de processamento de linguagem natural ou de grandes modelos de linguagem que definitivamente não são confiáveis e eles podem sim trazer incorrências sérias do ponto de vista das saídas que você espera. Isso, e aí o nosso participante aqui postou no nosso chat, né, exatamente isso, concordando com você, de que a gente está na era da pergunta, né, que os inputs são mais importantes do que as respostas, né, e é isso mesmo. Eu queria acrescentar mais uma coisa aqui. Um princípio muito importante da inteligência artificial é a transparência, explicabilidade e auditabilidade, né? Então, essas três palavras, elas só existem se você tem um controle muito grande das perguntas e das fontes dos outputs, né? Então, eu estava conversando com um colega que trabalha em uma empresa, uma multinacional, e eles resolveram fazer um comercial que não é o da Kombi, da Elis Regina, utilizando inteligência artificial para mostrar que, enfim, é uma empresa antenada e por aí vai. E ele falou assim, Karen, me deu 5 vezes o trabalho do que se a gente tivesse contratado os autores e colocado ali no estúdio, né? Tudo em prol da modernidade, disso e daquilo, mas assim, eu que estava lá como uma pessoa do jurídico responsável, né, pela transparência, explicabilidade, auditabilidade, eu não tive como, na minha cabeça, prezar por isso,
sem anotar cada um dos prompts que a gente dava no sistema. Então, tem um dossiê que acompanha aquele comercial, com todos os prompts que foram dados e quais foram os resultados daquele prompt, né? Porque aí eu vou ter uma transparência e eu vou ter uma explicabilidade. E diz que os resultados que vinham daqueles prompts eram muito ruins, porque os resultados não tinham diversidade, então as pessoas que estavam ali não eram diversas, ou aí você pedia, coloque pessoas com diversidade, e aí ficava uma coisa meio esdrúxula, muito artificial, né? Assim, muito diferentes as pessoas que geralmente não estariam ali num grupo, né? Não combina uma pessoa totalmente branca, siberiana na praia com outro indiano, né? Enfim, e a questão das mãos que aparecia o tempo todo. Então, é isso. Atualmente a gente está num nível em que o uso é realmente trabalhoso. Talvez a gente chegue em um estágio em que vai começar a valer a pena e por aí vai, ou para algumas situações isso já vale a pena, né? Então, por exemplo, um professor da área de computação também falou, olha, eu não corrijo mais programação, né, código, fonte, sem usar inteligência artificial, porque uma coisa que antes eu demorava 2 horas, eu consigo em 15 minutos identificar. Então, é fantástico, né? Então, para algumas coisas está servindo já, para outras a gente tem que desenvolver e a gente tem que criar. E aí começam essas questões que a gente tem que se preocupar. O quanto eu quero dividir com o mundo e com aquele sistema de inteligência artificial ou com aquela empresa que me licencia aquele sistema, o meu conhecimento e os meus inputs, porque eu estou treinando uma inteligência artificial alheia. Para vocês que fazem pesquisa pública, por exemplo. Depois isso vai ser capturado e vai ser vendido com custo alto, um licenciamento alto. E, na verdade, quem treinou fui eu. Eu que tenho uma quantidade relevante de livros, de pesquisa, de teses, né? Então, por exemplo, no mundo do direito, né? Na hora que começou esses sistemas, vários escritórios de advocacia receberam muitas propostas de empresas para colocar sistemas de inteligência artificial de graça, para gerar contratos, etc. e tal. E aí você vai investigar e fala assim, não, mas espera aí, eu sou um escritório super famoso, eu desenvolvi um know-how aqui ao longo de muitos anos, de como é uma cláusula boa de responsabilidade, como é uma cláusula boa disso, daquilo. A hora que eu coloco isso numa ferramenta pública, qual que é a vantagem de alguém me contratar para fazer um contrato? Ou pior do que isso, os dados confidenciais dos meus clientes que estão nessas minutas, né? Eu vou fazer tarjas, mas será que é suficiente? Então, é um pouco a gente pensar nisso, né? Vai valer a pena eu fazer uma assinatura e usar uma inteligência artificial, então, que é paga. Mas mesmo a paga, se você for nos termos e condições, que são as letras pequenas, ali muito provavelmente está escrito que você autoriza o uso dos seus dados para treinamento. De forma gratuita. Então, assim, a maioria dos escritórios de advocacia que eu conheço desenvolveram, junto com desenvolvedores de sistema, uma licença que implica o uso dentro do ambiente seguro e regulado, em que os dados não saiam para fora. Se isso é verdade, eu não sei, mas está no contrato. Né? Então, é uma coisa que é impossível você tentar conter o uso, né? Mas aí você parte do pressuposto, bom, é melhor a gente deixar usar, mas usar o nosso, porque aí pelo menos eu tenho certeza de que as nossas informações estão aqui dentro. E eu estou tentando, né, estou conseguindo controlar de algum jeito, mas, de novo, a importância da cartilha dos manuais para você proibir os estagiários de colocarem no Open ChatGPT algumas informações, e por aí vai. Né? E eu acho que tem muita questão aí de interesse público, de uso público a ser discutido. Isso, a gente acabou de receber uma pergunta, né, exatamente nessa linha, né, como é que a gente insere aí essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né, nessa questão, então, via de regra, né, existem dados sensíveis em algumas pesquisas que são importantes para formar o modelo a ser treinado, né, então... É muito curioso, porque inteligência artificial é dado, e alguns desses dados são dados pessoais.
Dados pessoais, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, são dados referentes a uma pessoa física, ou que permitem, identificada, ou que me permitem identificá-la. Dados pessoais sensíveis são dados que podem ser utilizados para discriminar uma pessoa, ou que pelo nível de sensibilidade deles, eles merecem uma proteção adicional especial. Então, são dados referentes à filiação política, orientação sexual, biometria. Imaginem vocês se a minha digital, que está ali no sistema de segurança de entrada em um prédio, num arquivinho GIF, vazar. A pessoa talvez consiga acessar o meu aplicativo de banco, a minha casa, né? E agora a gente está lidando com biometria, né? O novo bola da vez. Eu acho que é o Minority Report, né? Aquele filme com o Tom Cruise, que ele estava, num determinado momento, colocando um novo olho, né? Com uma nova córnea, para que não conseguissem identificá-lo. Quer dizer, a que loucura a gente vai chegar, né? Porque existem coisas que são únicas, e vazando, você não tem mais como voltar atrás. Então, o risco para aquele titular é gigantesco. Eu estava pensando antes desse nosso encontro, que na área, né, de agropecuária e da pesquisa científica que vocês fazem, talvez seja mais raro eu lidar com dados pessoais de uma pessoa humana. Mas quando eu começo a lidar com isso, aí alerta total e vermelho para muitas coisas, né? A ponto de, por exemplo, a pesquisa na área de saúde médica se desenvolver muito com base em dados artificialmente gerados. Então, uma vez eu estava num congresso conversando com uma diretora de um hospital de Israel, enfim, e ela falou assim, olha, a gente faz muita pesquisa e treinamento das nossas máquinas com inteligência artificial a partir de dados artificiais. E o que são dados artificiais? Você pega os dados de um paciente comum e muda meio grau de temperatura, aumenta um pouquinho a mancha do pulmão, do tumor, né? Para criar alguma coisa diferente do dado original, mas que ainda assim tenha uma similaridade que me permita treinar. E aí todo cuidado é pouco em termos de você ir sempre fiscalizando os resultados, né? Tem uma lenda que eu acho que é bem verdade, que começaram a identificar que uma inteligência artificial, analisando as fotos de raio-x de um pulmão, chegava à conclusão se era um paciente com Covid ou não, muito mais rápido do que um médico. Né? Ai, que ótimo, a gente vai poder usar o sistema para isso, olha só, ele identifica na hora se tem Covid ou não e tal. E aí foram a fundo e descobriram que o que a inteligência artificial estava fazendo é simplesmente identificando se o paciente estava deitado ou de pé na hora do raio-x. E claro que ele estava deitado se ele estava, né, doente, num estado avançado de Covid. Então, não estava ajudando em nada o diagnóstico, né? Não era nem um pouco científico, enfim. Muito bem, eu queria aproveitar um pouco da experiência de vocês dois enquanto professores e orientadores e tratar um pouquinho, né, sobre o que a gente conversou lá no início da nossa sessão, que é a inteligência artificial aplicada à educação, né? Então, eu queria começar sabendo a opinião de vocês aí, quais são as implicações a longo prazo aí, né, benefícios e malefícios do uso da inteligência artificial por parte dos alunos, né, em termos de desenvolvimento de habilidades cognitivas, autonomia, pensamento crítico. Eu tenho que ficar à vontade para começar aí, quem quiser. Quer começar comigo, Karen? E essa era a pergunta que eu ia dizer, daqui a 10 anos eu te respondo, mas vamos lá. É desafiante, sabe, Nayara? A gente tem, assim, toda hora que surge, inclusive eu vou deixar uma dica aqui para vocês, alguma nova inteligência artificial, a primeira coisa que eu verifico é se ela é gratuita. Se ela é gratuita, você que efetivamente acaba sendo o que ela está querendo. E está sendo super comum de sair inteligências artificiais que fazem N coisas legais, que na verdade eles estão querendo exclusivamente treinar modelos especializados, modelos dedicados e associando com pessoas que serão posteriormente público-alvo deles.
Então, a gente viu do ano passado que a gente utilizou um pouco mais de inteligências artificiais, principalmente generativas, para essa edição do CDNB, muitas delas simplesmente deixaram de existir. Por quê? Porque eles estavam realmente só treinando modelos conosco, achando que eram pessoas efetivamente, aquelas que estavam acessando aquele sistema, que agora poderiam se tornar clientes deles do produto final. Então, muitos produtos avançados, chamemos assim, acabavam sendo produtos que, na verdade, estavam nos usando, nós, enquanto cidadãos, digamos assim, para poder treinar modelos especializados, modelos dedicados. E por que eu estou falando isso? Algumas delas surgiram com a perspectiva de serem tutores, eles até foram discretos no primeiro momento em relação a chamar de professores, e posteriormente eles estão atribuindo a questão de serem substitutos de professores. Aí começa algo muito perigoso, na minha opinião. Por quê? O professor, ele, na minha opinião, ele mais do que qualquer outra coisa, ele é um formador. Não estou tirando as atribuições de pais, mães, avós, claro, esses são formadores de indivíduo, de caráter, de ética, mas o professor, ele muitas vezes, para um estudante, ele é um exemplo. Então, eles podem até desrespeitar um professor, isso é comum acontecer, a gente vê o tempo inteiro acontecendo, mas, no fundo, todos nós, eu acredito que hoje aqui estamos adultos, um dia quando fomos jovens, quando fomos adolescentes, quando fomos crianças, nós tivemos nos professores exemplos. Exemplos ou daqueles que nós queríamos seguir, ou daquelas carreiras que nós imaginamos para nós. E quando nós começamos a ver a possibilidade, estou colocando possibilidade, de uma inteligência artificial substituir esse indivíduo, que é quase uma entidade, chamemos assim, e é justo que falemos assim dele, com todos os seus defeitos, obviamente que todos nós temos, é complicado. Muda toda a lógica da humanidade em relação a transmitir conhecimento. Conhecimento é passado desde a época de pinturas rupestres em cavernas, que lá estão registros do dia a dia, registros de eventos cosmológicos, registros de situações, que eles deixaram ali para quê? Para ensinar. E o ensinar, quando nós tivemos o advento da internet, das tecnologias digitais, já nos afastaram drasticamente das antigas bibliotecas. Pode ser que alguns dos aqui presentes, muitos com 19, 20, 21 anos, quem sabe nunca entraram em uma biblioteca, acessaram todo o conhecimento pela internet. E isso é algo que nos preocupa ainda mais quando pensando numa inteligência artificial capaz de, literalmente, eu vou usar uma palavra forte, pode cuspir o resultado que você estiver buscando. E vocês já viram alguma inteligência artificial que você envia um comando e ela simplesmente te diga, não faço ideia de como é isso? Isso é o humano. O humano tem que ser capaz de dizer, em algum momento, eu não sei. E está tudo bem. O humano, quando ele não sabe, o que ele busca, se ele tiver realmente interesse? Busca aprender. E quem ensina? Aí vem a parte, a ação do docente, do professor, daquele capaz de formar um indivíduo. Eu queria trazer uma provocação aqui para vocês com base no que o Luciano trouxe, que é quem de vocês participaram daquela enquete no Facebook do app que envelhecia? Você dava uma foto sua e ele te envelhecia, e mostrava como você era daqui a tantos anos. Ou aquele app que mudava o seu gênero, né? Como é a Karen masculina, né? Eu garanto que nenhum de vocês olhou os termos e condições e ali estava escrito que eles iam usar as fotos para qualquer finalidade, porque eles quisessem, etc. e tal. Inclusive, tinha uma rede social, que eu não sei se na área de vocês, mas no ramo do direito ficou muito famosa, que chamava Clubhouse, que tentava atrair pessoas por só permitir interações imediatas e online e criava aquela FOMO, né, Fear of Missing Out, do tipo, você só entrava com convite para pessoas VIPs e tal. E aí eu fui olhar os termos e condições de uso, fiquei assustadíssima com tudo que se faria, assim, com os dados que você colocasse lá. Então, gente,
educação online, educação civil para fins de inteligência artificial. Leiam sempre os termos e condições de uso, tá? Pra vocês saberem o que está acontecendo. Eu li outro dia um comentário muito interessante no editorial de um jornal, do tipo, para que você quer inteligência artificial? E aí tinha uma pesquisadora falando assim, olha, eu não quero uma inteligência artificial que crie obras de arte para mim ou que substitua a minha escrita. Eu quero uma inteligência artificial que lave a minha louça e que arrume a minha casa. Eu quero uma inteligência artificial que substitua o meu professor? Vamos pensar. Não dá para a gente simplesmente aceitando as coisas que as empresas desenvolvem como aquilo que é certo, como aquilo que é o melhor para a gente, porque por trás está intuito de lucro, né? Então, assim, eu vou substituir o professor, ok, e o que vai? Ele substitui bem, não substitui bem? O que o professor vai fazer? Enfim, qual que é o papel dele? Eu acho que está na época da gente definir isso tudo, né? É bem complexo. Isso mesmo. E a gente vê, né, Luciano, que a minha percepção é que essas ferramentas de inteligência artificial acabam reforçando uma característica que já é muito presente hoje, que é esse imediatismo, né? Então, com 2 cliques, você acessa uma infinidade, né, de conteúdo e de informação, sempre de forma muito rápida e muito, às vezes, rasa, né? Muito superficial, muito resumida. Então, as novas gerações, né, que vêm já com essas facilidades tecnológicas, às vezes perdem um pouco aí desse esforço, né, esforço para correr atrás de informação, esforço para ler um artigo completo, para entender, né, e esse nosso processo aí de aprendizado, né, seja acadêmico ou científico, ele passa muito por esse esforço, esse trabalho, né, de ler para poder aprender a escrever, para aprender a se comunicar, né, são coisas que estão interligadas e que nesse processo, né, de muito acesso fácil aos conteúdos acaba se fragilizando, né? Então, concordo com o que vocês dois falaram. Eu Mas tenho agora mais pensando, eu por tenho mais um favor. adendo para fazer. Eu como professora tenho visto nos últimos anos uma preguiça gigantesca dos alunos de graduação e pós-graduação em ler textos longos. E a capacidade de concentração deles, principalmente pós-pandemia, reduziu assim drasticamente. E eu acho que concentração e essa capacidade de você ler, ela é diretamente proporcional à sua capacidade de raciocínio e de raciocínio crítico. Eu, no direito, o que eu tento estimular nos meus alunos é a capacidade deles mesmos raciocinarem criticamente e encontrarem as respostas. Então, eu sempre falo assim, o jornal te dá uma resposta que tem um viés e que tem um interesse. Se você quiser realmente se informar, você tem que ler 3 jornais, né? Não aceitar tudo que é dado. E para mim, assim, como um advogado, não é um bom advogado quando ele sabe de cor o artigo da lei. Ele é um bom advogado quando ele sabe o raciocínio, o princípio que está por trás da lei, por que aquilo é daquele jeito, por que é de outro jeito. Então, esse raciocínio você cria lendo muito, debatendo muito, e com WhatsApp, textos muito curtos. Agora a gente está se informando no Instagram, no LinkedIn, Folha de São Paulo, né? A gente não está mais lendo jornal escrito. Agora os jornais, às vezes as notícias são resumidas em vídeos, né? Então, existem estudos aí, né, que as crianças de hoje elas têm menos capacidade de escrita e de raciocínio escrito, é mais visual. A gente também não pode ter a ideia de que tudo aquilo que acontecia anteriormente era melhor, né? Então, eu dou aula há alguns anos, e aí teve uma época em que a gente começou a substituir essa história de consulta a códigos, né? Então, a gente precisa ter consulta a códigos ou pode ser online? Eu falei assim, não, mas online
O cara vai pôr no Google artigo tal e ele não sabe mais o Código Civil, qual que é o capítulo de X, capítulo de Y, capítulo de Z. Aí ele vai lá fazer a prova da OAB e ele não sabe, porque a prova da OAB não tem consulta online, ele não sabe onde encontrar aquele artigo que ele está procurando, né? E aí eu falei assim, não, então a partir de agora eu só dou prova por escrito, sem acesso online, tem que trazer o vademecum. E aí, com o tempo, assim, eu fui um pouco flexibilizando, porque na vida dele de advogado, ele vai ter acesso ao Google, né? Então, é a gente tomar cuidado para ver aquilo que realmente vai interessar e aquilo que a gente não deve estimular, né? Mas, assim, que o raciocínio está muito raso e muito imediatista, eu acho que isso é uma conclusão de todo mundo, né? Onde a gente vai parar, eu não sei. Enfim. Eu acho que o importante é tentar encontrar aí um ponto de equilíbrio, né, entre usar, né, essas facilidades e essas tecnologias que podem ser bem usadas, né, mas sem perder também essa oportunidade de continuar exercitando, né, essas habilidades que são tão importantes, como a da leitura, como a da paciência, como a da concentração, né, professora, que você trouxe muito bem. Mas agora eu queria ver a opinião de vocês enquanto professores, educadores e pesquisadores, né? Como é que o uso da inteligência artificial pode ser positivo, né, para o professor aí como uma forma dele se atualizar, dele revisar o seu método de ensino, ou para o pesquisador, né, para às vezes se inspirar ou pensar em novas hipóteses e novos projetos, né? Quais são os lados, né, o lado bom aí dessa nova tecnologia. A bola está contigo, Karen, fica à vontade. Eu fui a última a falar, né? Mas enfim, tá bom. Eu acho que a gente precisa de muito debate, né? Aprender uns com os outros, aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo. Eu converso muito abertamente com os meus alunos também. Eu falo assim: olha, eu acho que vocês precisam desenvolver uma capacidade de concentração. Então, eu sinto muito se vai doer, mas eu vou dar esse texto aqui para vocês lerem. O que vocês vão fazer com ele, eu não sei. Se vocês vão pedir para ir a resumir, né, e etc e tal. Mas eu ainda acho que é importante vocês terem esse nível de raciocínio, esse nível de abstração, e entender que é um caminho sem volta, né? Eu lembro no começo, uns 10 anos, 15 anos atrás, a gente discutia se podia usar celular na sala de aula, né? E aí, né, enfim, eu combinava com os alunos, enfim, né, faculdade, primeiro, segundo ano de direito, que quando eles entravam na sala, eles colocavam o celular em cima da mesa, né? Agora, numa pós-graduação, você não tem condições de fazer isso, e hoje eu não faço mais isso também. E aí, agora a gente tem os notebooks, né? Então, a pessoa pode estar online no WhatsApp ou no Facebook e você não está sabendo. Então, é meio um caminho sem volta. E aí, o que a gente combina? A gente usa essas ferramentas na aula. Então, eu estou dando aula e eu falo assim, fulano, olha o regulamento do centro tal, tal, tal de arbitragem, você olha o desse outro e você o daquele outro. E aí eu quero que vocês três me tragam e a gente vai discutir aqui qual que é o melhor, né? A gente também tem que ser criativo como professor, mas difícil de passar assim uma lista, né? Eu acho que a gente pode trazer assim o que a gente faz que dá certo no dia a dia. É interessante você ter tocado nesse ponto, Karen, que foi justamente onde eu me deparei quando começou o uso da inteligência artificial, sabe? Aqui, entre meus próprios orientandos, de um dia para o outro, tinha alguns com uma dificuldade terrível de redação, que eu pegava os textos, dava vontade primeiro de chorar, e depois era obrigado a deixá-los todo vermelho de cima e embaixo, porque praticamente a gente reescreve algumas situações. Em seguida, eu via materializar textos que eu olhava e falava, uau, como assim? Como assim? Não foi o indivíduo que gerou. Aí foi a hora que eu falei, bom, só existe um caminho. Eu posso, aliás, existem dois. Eu posso ir atrás de ferramentas anti-inteligência artificial e começar a criteriosamente impor ou tentar impor que seria proibido o uso de tais ferramentas. Esse era um caminho possível. A gente sabe que eles têm estruturas de redação muito bem estabelecidas, essas baseadas em linguagem natural, e que a gente
consegue detectar, existem várias ferramentas do tipo zero inteligência artificial. E aí ela vai dizer, inclusive, quantos por cento parecem ter sido escritos por humanos e quantos por cento não. Era um caminho. O outro caminho era o oposto. Entregar a eles uma dose altíssima de possibilidades de inteligência artificial que eles mesmos pudessem até se perder no meio delas. Por quê? Porque com isso eles iam esgotar as possibilidades e perceber por si próprios o quanto que em alguns momentos aquilo não entrega algo de valor e que efetivamente eles possam levar adiante. Eu optei por essa segunda alternativa, ela se mostrou bem sucedida, então muitos ficaram animados e tal, vi aquela expectativa do tipo, demoro 6 meses para escrever um artigo, agora eu vou conseguir escrever em 2 semanas, só que não. Foi a hora que eles perceberam que uma narrativa nem sempre, e a maioria das vezes não é, criada por uma inteligência artificial. E nós, enquanto cientistas do lado de cá, somos contadores de histórias. E numa história, quando a gente conta em um artigo, ela tem que tocar o outro indivíduo. E a inteligência artificial, por enquanto, pelo menos, não é treinada para conseguir tocar um indivíduo, tocar um público-alvo. Então, nesse caso, essas pessoas começaram a perceber, e agora eu volto a pegar aqueles textos complicados do passado e costumo devolver para eles, olha, você já passou em algum tipo de inteligência artificial para fazer uma revisão ortográfica, uma revisão gramatical, porque senão a gente acaba sendo corretores ortográficos e gramaticais e não efetivamente aqueles capazes de contribuir com ideias, com sugestões para aquela pessoa está construindo. Então, dentro desses 2 cenários, o que eu acabei optando foi esse, porque eu senti logo de cara que proibir é aquela velha máxima de que quando você proíbe algo, alguém vai testar e experimentar justamente porque está proibido. Eu sei que do ponto de vista jurídico vocês lidam com questões desse tipo, mas no mundo aqui a gente observa muito disso, né? Quando alguém fala isto é proibido, e principalmente quando a gente está falando de mais jovens, é quase que um estímulo a utilizar, que é como se você estivesse querendo privar o indivíduo de algo que seria bom para ele. E acaba que muitas vezes pode não ser, né? Pode não desenvolver o espírito crítico, pode não desenvolver habilidades, principalmente essas que são demandadas hoje pelo setor produtivo, pelas indústrias, e que acaba que a pessoa fica privada de ter essas habilidades de contornar, resolver situações que simplesmente surgem e que muitas vezes não estão a um clique de um smartphone ou acesso de um site ou de uma ferramenta. Obrigada, Luciano. Um dos nossos participantes está pedindo dicas de ferramentas para detectar se o texto foi ou não foi revisado ou elaborado com o uso de inteligência artificial. O que você tem para nos dizer? Tem vários, na verdade. Uma muito comum é a chamada de zero GPT, é literalmente escrito desse jeito. Você coloca lá o seu texto, ela vai falar para você. Só que olha uma situação curiosa que aconteceu aqui, que vocês vão achar graça, e eu achei no primeiro momento, mas que é interessante de se refletir. Teve um texto que a gente colocou nela de propósito e ele detectou, falou, estava funcionando, foi 100% usado, inteligência artificial, beleza. Aí uma, hoje, colaboradora nossa, já doutora, e que desenvolveu a tese de doutorado conosco há muitos anos, ela terminou há 6, 7 anos atrás, aí eu falei, bom, ela escreve super bem, estava uma redação bem bacana, deixa eu fazer um teste nesse tal Zero GPT para ver o que acontece. Uma época que não existia nenhum tipo de inteligência artificial desse tipo. 85% inteligência artificial. Então, tem que ter cuidado nessas ferramentas também de detecção. Elas são como aquelas, né, que fazem detecção de plágio e as pessoas aprendem a burlá-las, e essas também são burláveis, tanto para um lado quanto para o outro, ela pode errar. Por um lado, muita gente já percebeu que existindo essas ferramentas, o cara simplesmente coloca uma palavrinha errada no meio do caminho. Aí ele embaralha a ideia dela, porque ela já tem estruturas muito bem consolidadas que não se sujeitariam a ter errado aquela situação. E aí ele pega e fala, não teve inteligência artificial aqui, quando na verdade, de propósito, ou você fez uma colocação, ou um gênero, ou alguma atribuição errada, uma concordância, e que acaba que ela vai dizer que não usou, quando na verdade tinha feito uso.
Então, tem que ter muita parcimônia e cautela ao fazer uso até mesmo de ferramentas, né, como essas, porque senão você pode incorrer em situações injustas, situações de dizer para alguém que ele usou uma inteligência artificial quando ele não utilizou, ou o contrário, de dizer, não, esse texto aqui realmente é original, e ele foi escrito 100% com o uso de uma IA. Eu Muito acho bem. também que, de novo, o humano é insubstituível, gente. O que eu tento, às vezes? Eu tento entender, né, quem é aquela pessoa, como que ela escreve. Eu, às vezes, faço coisas assim, espontâneas em classe para ver o estilo de redação, o raciocínio, pergunto coisas, e aí você começa a ver, não tinha condições de ter criado um trabalho desse, não pesquisou a fundo, você não estaria conversando comigo em outro nível, né? Faço uma prova oral, enfim, mas talvez, e acho que uma coisa que acontecia muito antigamente, que a gente fala assim, bom, o fulano que colou, né? Fez cola no código e tal, pelo menos ele revisou várias vezes aquele texto que ele estava aprendendo com ele. Dependendo do nível de trabalho que a pessoa tem, né? Para alterar a frase ali no meio da inteligência, ele já está aprendendo um monte, não é, Luciano? Então, talvez tenha esse Concordo lado total. positivo. Concordo totalmente. Ele teve que ler, pelo menos, né, Karen? Isso mesmo. E pensando um pouquinho lá sobre o que você falou, Karen, lá no comecinho da sua fala, né, sobre os desafios regulatórios e éticos, né, do uso dessa inteligência artificial, o que que você listaria aqui para a gente como sendo esses principais desafios, principalmente regulatórios, né, ou de falta de regulação, né, ainda formal? Acho que o maior desafio que a gente tem hoje nas legislações é a questão da responsabilidade. Mais do que você atribuir o direito, né, quem pode explorar economicamente e tal, tá, se der uma zica, quem que eu vou responsabilizar? Porque a maioria das empresas vai voltar e vai falar assim, olha, se você começar a pegar muito forte nisso, a gente não vai ter desenvolvimento de inteligência artificial no mundo. Não acho que é bem isso, né? A teoria da conspiração. Eu me lembro há muito tempo atrás que eu acho que não deve estar assim mais hoje, mas o Japão propôs criar um fundo para acidentes de trânsito que fossem causados por carros inteligentes, né? Porque do jeito que está o projeto de lei brasileiro, por exemplo, em algumas legislações, a gente tem os agentes envolvidos na inteligência artificial. Então, eu tenho o desenvolvedor e eu tenho o usuário. E nessa figura de usuário do sistema de inteligência artificial, eu tenho também a pessoa física. Então, é muito fácil resolver essa questão se eu tenho um atropelamento por meio de um motorista humano que está dirigindo, mas e se eu tenho um atropelamento por um motorista que está ali atrás, que está no celular, porque a inteligência artificial está dirigindo? E aí vem o sistema. Ah, que sistema que eu coloquei no carro? O sistema fala que eu vou desviar se tiver um objeto a partir de, sei lá, 3 quilos, 4 quilos, tantos centímetros. Só que aí qual a decisão que ele vai tomar se à frente eu tenho um objeto nesse tamanho e ao lado eu tenho um caminhão, né? Ou a inteligência artificial ela vai se matar ou ela vai preservar aquilo? Ou aquilo é um cachorro, aquilo é uma criança, aquilo é um bebê, né? Então, começam a surgir situações que são muito, muito difíceis de serem resolvidas do ponto de vista do direito mesmo, né? E do jeito que está, no limite, eu vou responsabilizar a pessoa humana, né? Se eu não responsabilizar a pessoa humana, eu vou responsabilizar o fabricante daquele automóvel, porque ele não colocou um sistema bom o suficiente para saber que decisão tomar. Mas qual decisão você tomaria como pessoa humana, né? Enfim, eu posso decidir se eu vou dirigir alcoolizado ou não, né? Às vezes algumas pessoas dirigem, enfim, ocorrem acidentes com a família ou não, né? Existe essa discricionariedade que não cabe à inteligência artificial. Então, é muito difícil. Amanhã eu vou fazer até uma propaganda. Amanhã na Facamp a gente vai ter uma discussão
com o professor Fausto de Moraes sobre a responsabilidade civil na inteligência artificial. Vai estar no YouTube da Facamp, ao vivo, e vai ser das 4 às 6 da tarde. Eu não sei se concorre com o congresso, espero que não, o horário, mas, enfim, vai ficar gravado para quem quiser assistir. Eu acho que vai ser super interessante, porque aí a gente fica nessa discussão, e aí tem uma previsão no projeto de lei que se aplica o Código Civil. Então, pela lei da inteligência artificial, eu, pessoa física, poderia ser responsável, mas aí eu pego o Código Civil e pego o fabricante que me entregou o carro e responsabilizo ele, né? Então, assim, de alguma forma a gente está dando voltas em círculo para conseguir resolver esse enigma, por exemplo. Eu acho super relevante esse ponto, eu queria trazer. Esse princípio da explicabilidade, da transparência, né? E às vezes a questão do treinamento também, né? Porque às vezes eu tenho já um sistema de inteligência artificial que desenvolveu um viés tão intenso que eu não consigo mais fazê-lo desaprender as coisas, eu tenho que jogar fora aquele investimento. Isso também é um grande stopover, né, para o desenvolvimento. Ao mesmo tempo, a gente não está mais num nível de tecnologia que me permita fazer o que eles chamam de sandbox regulatório, né, que nada mais é do que o conceito de que aqui tem uma caixa de areia, vamos deixar todo mundo brincando, dependendo do que acontecer, ninguém vai ser responsabilizado porque a gente está na caixa de areia. Gente, não dá para fazer isso mais hoje em dia no nível que a gente está de sociedade de uso da inteligência artificial. Né? Então, quando se fala sandbox regulatório para IA, não dá. Então, o projeto de lei, ele tenta, por exemplo, proibir o uso em algumas coisas muito críticas, né? Inteligência artificial de alto risco. Então, ela faz essa gradação por riscos. E aí, cabe à sociedade civil falar aquilo que ele acha que é grave, aquilo que a gente não pode usar. Então, sistemas de hospitais, sistemas de distribuição de energia, né? Até agora, os usos vedados estão mais ligados à pessoa humana, a direitos de privacidade e tal. Então, sistemas que discriminam, sistemas que dão score de crédito com base em questões, né, de inteligência artificial, não te dão acesso a algumas oportunidades, candidaturas, empregos, mas são coisas que a gente tem que pensar, né? Porque está em desenvolvimento, a gente ainda não tem uma resposta certa para isso. Enfim. Isso mesmo. E Luciano, né, seguindo essa mesma linha, na sua opinião, quais que são os principais desafios aí associados a essa interação da inteligência artificial na área da pesquisa, na área da inovação, na indústria, no desenvolvimento de novos produtos? Acho que é justamente nesse ponto que a Karen tocou alguns instantes, alguns momentos atrás, da questão do treinamento do modelo. Então, se nós tivermos um modelo que não esteja bem treinado, ele efetivamente é um modelo que trará vieses na interpretação, no resultado, na saída que ele vai conferir. Então, acredito que para termos situações nas quais nós efetivamente consigamos utilizar inteligências artificiais, nós teremos que ter modelos cada vez mais bem treinados para realmente entregar algo que seja de valor. E aí, nesse momento, além do treinamento, que as pessoas tenham certas restrições ou tenham capacitações para conseguir fazer entradas, perguntas que sejam realmente adequadas. Hoje a gente vê inteligências artificiais que geram até mesmo comando. Então, como assim, né? Ela é necessária até mesmo para corrigir o que você quer solicitar a ela. Isso é uma situação grave, na minha opinião, quando você depende nesse nível da inteligência artificial. Obrigada, Luciano. Obrigada, professora Karen. A gente já passou um pouquinho do nosso tempo, então eu acho que a gente vai encaminhar para o encerramento dessa nossa sessão. Eu vou deixar uma última pergunta para vocês poderem fazer a sua fala final, né, relacionada a esse tema. Então, quais são as perspectivas futuras, do papel, né, da inteligência artificial na pesquisa, no desenvolvimento, na nanobiotecnologia,
né, e na sociedade civil, né, e como que nós, estudantes, pesquisadores e profissionais, podemos nos preparar para essas mudanças. Eu acho que tem que usar, tem que testar, tem que estar por dentro da tecnologia, saber que ela existe e todas as capacidades. Não perder o seu espírito crítico e se policiar, né? Eu continuo aprendendo, isso está me acrescentando algo, ou está sendo simplesmente uma economia de tempo, né? Ou uma muleta. Usar com parcimônia, com responsabilidade. Concordo integralmente com a Karen, a gente tem que ter critério realmente na hora de fazer, ou ter a tomada de decisão sobre o uso, sobre em quais situações utilizar. Será que nós precisamos em quaisquer situação? Isso pode criar uma dependência. Eu costumo brincar que hoje a maioria de nós somos dependentes do smartphone. Poucos sabem, eu efetivamente não tenho um smartphone, eu chamo inclusive de coleira. E eu não tendo coleiras, eu observo as pessoas que têm as coleiras e é impressionante o quanto que elas dão valor ao mundo que acontece dentro do smartphone e esquecem de viver o mundo real que por vezes está ali do lado delas. E eu acho que na inteligência artificial nós precisamos justamente disso, de evitar que tornemos escravos ou tornemos-nos servos dela, em prol de efetivamente utilizarmos, e é isso que eu sempre insisto, elas como ferramentas, como assistentes, que podem sim nos auxiliar em várias situações, mas que, caso não utilizadas devidamente, podem se tornar a nova coleira que alguém vai poder estar utilizando daqui a pouco.